para vocês também. Mas lembrando, gente, sempre tendo em mente Torá, Taná, Brit Hadashah, tá? Então tem aqui, ó, Cura de Tibério, tem vários outros textos que não são biografias de Yeshua, mas que são... Davi, eu não estou conseguindo... Peraí, eu não... Tem alguma coisa errada aqui que eu não estou conseguindo apresentar. Irmã Cíntia, essas literaturas são judaicas? Oi? Essas literaturas são judaicas? Algumas são judaicas e outras eu creio que já são nazarenas ou cristãs, tá? Mas sempre, assim... Eu sempre quis ler, mas já falavam que era católica. Aí eu li foi o de Enoque. Gente, é muito importante a gente entender que houve uma época, né, em que 99,9% do cristianismo era católico. Depois é que houve a ruptura com a reforma, que houve a divisão entre igreja católica e igreja evangélica, entendeu? Então, essas literaturas elas datam de antes da reforma. Então, não existe essa coisa de católico, evangélico antes da reforma. Era tudo uma coisa só. Então, sempre lendo, tendo em mente aquilo, né? O que não bater com a Bíblia, descarta. Mas existem literaturas como essa que a Ivone muito adequadamente citou, gente, que te aproximam do eterno, né? Também, exatamente. Então, te aproximam do eterno. E aí o que acontece? Numa outra aula a gente viu a história das escrituras, né? As escrituras passaram pela Septuaginta, as escrituras que chegam até nós hoje, né? Elas passaram pela Septuaginta, né? E depois a Vulgata Latina. Então elas passaram por traduções, sendo que a Peshitta ela está sendo traduzida, ela já foi traduzida, né, para o inglês e tal, mas Sadoc Ben-Deria está traduzindo ela diretamente do aramaico, desde lá de trás. Eu vou falar sobre isso. Então vamos lá. Falando sobre os evangelhos, né, os Bessorot, o que acontece? O evangelho de Mateus, Matitiarro, ele foi escrito para convencer os judeus e Erudim que Yeshua era mesmo o Messias que estava por vir. E por isso ele enfatiza, ele coloca ênfase no Antigo Testamento e nas profecias a respeito dele. Você vai ver, o evangelho de Mateus ele é cheio de citações de profecias. Então o foco de Matitiarro era falar de Yeshua para os judeus, tá? Cada evangelho tem um foco muito interessante. O foco do evangelho de Marcos, exatamente, Priscila, exatamente isso. O foco do evangelho de Marcos, né, era para falar principalmente aos romanos. E ele só fala de 4 parábolas. Ele foca nas ações. Ele é mais resumido, tanto que ele já começa com Yeshua adulto. Não fala da infância, do nascimento. Ele fala do que ele fez durante o ministério dele, tá? O Evangelho de Lucas, ele foi escrito para os gentios, sendo que Lucas era um médico grego, né? E o Lucas, o que ele fez? Ele se tornou seguidor de Yeshua e ele fez uma reportagem. Ele foi entrevistar as testemunhas oculares de tudo aquilo que tinha acontecido com o Yeshua. Lucas não conheceu o Yeshua pessoalmente, tá? Mas então ele fez algo mais detalhado, focando na misericórdia do Eterno por meio da salvação Yeshua HaMashiach. Principalmente, ele enfatizou muito essa questão dos pobres, dos humildes de coração, as falas de Yeshua em relação a ter revelado aos pobres e ocultado aos sábios entendidos, né? Porque ele era uma pessoa muito caridosa, ele era uma pessoa que se preocupava com os pequeninos. Então, cada um dos chamados, né, evangelistas colocou um pouco dele no relato, né? E o último dos evangelhos, de Yohanan, né? Ele foi para os novos convertidos. Ele não fala das parábolas de Yeshua, crê-se que ele foi escrito depois, então ele procurou pegar o que os outros não tinham escrito. Yohanan tem uma abordagem bem diferente, né, dos sinóticos. Olha o que o Igor falou. Teve um arqueólogo, pastor adventista, que disse que o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos parece muito uma tese de defesa a um tribunal.
Segundo esse pastor, Lucas poderia estar formulando uma defesa jurídica. É aquele Luiz, como é que é o sobrenome dele? Tem um adventista, segundo ele, poderia ser a defesa de Paulo. Acho que é o Rodrigo, esse mesmo. Rodrigo, qual é o sobrenome dele? Esqueci. Silva, né? Rodrigo Silva. Ele é sensacional. Gosto muito dele. Embora eu não concorde 100% com tudo, eu gosto muito dele. Então, gente, mas é muito interessante porque foi Lucas e Atos dos Apóstolos, né? E ele fala com o tal de Teófilo, né? Sobre as coisas que aconteceram. Mas isso aí a gente vai entrar em detalhes em relação a isso mais tarde. Mas é muito interessante você ver que são diferentes abordagens. Exatamente, tem toda essa discussão, né, Shaul, em relação a Velho Testamento, Novo Testamento, Nova Aliança. Foi alguém falando isso? Foi cachorro latindo? Foi cachorro. Foi cachorro, né? Acho que foi lá no Erisvaldo. Sua casa aí é agitada, né? Passarinho, cachorro, parece até lá o sítio. Então, exatamente. Fala, Cláudia. Me explica o que é Teófilos, porque os professores no seminário não souberam explicar, por favor. O que é o quê? Teófilos. Na Peixita ele vai explicar, eu vou explicar isso aí depois para você. Tá bom. Vamos focar aqui, entendeu? Oi? Mas depois a gente fala. Vamos, eu tenho que terminar isso aqui hoje. Gente, vocês são demais. Eu amo o interesse de vocês. Vocês são demais. Vocês são demais. Então, olha só. E o Evangelho de João, o que ele faz? Ele combate as heresias, as primeiras heresias. Isso aí vai se refletir lá no Apocalipse, no livro da Revelação, né? Nos anjos, as heresias, etc., né? Por exemplo, o gnosticismo, que negava a verdadeira encarnação do filho de Hashem, né? E outras seitas semelhantes, que também negavam a divindade de Yeshua, Hamashia, como os ebionitas, que dizem que ele é simplesmente um homem como outro qualquer, né? Que se tornou Messias por ser melhor do que os outros. Cuidado com esse povo, tá? Cuidado com esse povo. Então, vamos lá. É isso que você queria saber, o significado da palavra Teófilo? Tá, mas tem mais coisa. Tem uma passagem que Paulo fala assim, Teófilos na fé. E nenhum professor pode explicar. Não é Teófilo, não, é neófito. Neófito é aquele que é novo na fé, iniciante. Entendeu? É o iniciante, tá. Neófito. Teófilo era o nome de uma pessoa que quer dizer aquele que ama ao Eterno, aquele que é amigo do Eterno, filo. Tá? Então, que nem filosofia, a amizade da sabedoria, entendeu? Bom, vamos lá então. Então, é muito importante a gente entender por alto que cada uma das Bessorot teve um foco, tá? É muito importante isso. E com base nesse saber, a gente analisar aquilo que a gente vai estudar. Gente, eu estou tendo que apresentar tirar e apresentar, eu não sei por que não está mudando de algum erro aqui no PowerPoint. Agora eu quero falar com vocês o seguinte, por quê? A Sofia, a sabedoria, né? Aquele que ama a sabedoria, filosofia. Então vamos lá. Por que a Peshita? Por que eu escolhi a Peshita para a gente trabalhar essa questão da gente estudar e vivenciar a vida de Mashiach? E isso aprendi com o Sadoc. A introdução à Peshita é uma tese, né? Vocês sabem que ele é advogado. É uma tese, o Igor falou nisso, de defesa em relação ao fato
dos evangelhos das Bessorot terem sido escritos não em grego, como muitos teólogos afirmam, mas em aramaico. Coisa que depois que eu comecei a estudar, eu acredito piamente, porque, gente, é muita prova, é muita evidência, não dá para dizer o contrário, tá? O que é a Peshita? A Peshita é o conjunto de escrituras sagradas em aramaico, e aramaico era o idioma falado por Yeshua e seus primeiros discípulos. Ah, mas será que Yeshua falava aramaico mesmo? Será que não era grego? Porque a grande questão é essa. Alguns teólogos falam que por causa da dominação grega, a língua vernácula, a língua do povo falada, era, na verdade, grego e não aramaico. E aí o Tzadok coloca aqui no início, quem já leu, né, Erisvaldo? Aqui no início, na introdução à Peshita, ele coloca alguns argumentos, né, muito corretos e muito importantes, está aqui na introdução, ó, provando que, na verdade, era aramaico historicamente. Tá vendo? O Igor gente, o Igor é um crânio, ele é um gênio, ele sabe história, depois do Tzadok, acho que é quem mais sabe que eu conheço. E ele acrescenta muito a aula. Então, olha só, como que pode, gente? O povo era judeu, hebreu, né? O povo tinha a linguagem ritualística, a linguagem do templo, né? Na verdade, a linguagem ritualística era hebraico, mas a linguagem falada pelo povo era aramaico. Existem várias evidências históricas que comprovam isso. Tá? Uma delas é o seguinte, não sei se vocês se lembram da história de Hanukkah. Os Seleucidas que falavam grego, conquistaram Israel, profanaram o templo de uma maneira terrível, né? Então, o que acontece? O povo de Israel, ele odiava. Ele tradicionalmente, naquela época, né, que foi depois disso que veio a época de Yeshua. Então, desculpa, deixa eu me explicar bem. Os fatos ocorridos em Hanukkah, que estão no livro dos Macabeus, que fazem parte do cânone católico, né, foi antes de Mashiach, pouco tempo antes de Mashiach, né? Então, o que acontece? O povo trazia ainda aquela aversão tradicional a tudo que dissesse respeito ao grego. E a gente vê mesmo, por exemplo, no Talmud, né, falando o seguinte, lá no Tratado de Sotá 49b, dizia assim, e seja amaldiçoado o homem que ensinar a seu filho a sabedoria grega. Né? Os rabinos ortodoxos, comentando o Talmud, eles dizem o seguinte, nossa Mishnah estatui simplesmente que não se deve ensinar a seu filho o grego. A Guemará, portanto, assume que a proibição é geral e se aplica à língua grega em todas as suas formas. É muito interessante isso, né? E os rabinos comentaristas do Talmud, que o siríaco, né, o aramaico, é o seguinte, o dialeto ocidental da língua aramaica, falado entre os judeus na terra de Israel, desde os tempos misnaicos até hoje. Então, o próprio Tzadok fala que o aramaico era a língua materna dos galileus, como também das pessoas gaulões, nativos da Síria, de acordo com Joséfo, que foi o maior historiador, né, da judaicidade. Então, o que acontece? Yeshua cresceu falando o aramaico, tá? E ele seria obrigado a falar aramaico aos seus discípulos, o povo, de modo que fosse entendido. Yeshua e o grupo cristão mais antigo, ou seja, o grupo nazareno, viveram na Palestina e falaram aramaico, que era a língua falada lá na época. E aí tem um monte de provas aqui na própria introdução da Peshita, de que realmente a língua... Eu vou fechar seu som, Erisvaldo, porque o teu passarinho tá atrapalhando aqui. tá saindo aqui. Mas quando você quiser falar, você abre, tá? Então, que língua era falada pelo povo na época de Mashiach? Aramaico.
Os discípulos de Machia eram homens simples, eram homens do povo, eram pescadores. E aí é interessante que Tzadok explica o seguinte. E agora? Fiz prova sobre isso. Vamos lá, me ajuda aí, Sandra. Beit Torá, Beit Talmud, Beit Torá, Beit Midrash e Beit Sefer. Beit Sefer, Beit Talmud e Beit Midrash. A educação judaica na época de Yeshua era uma educação já rebuscada. Entendeu? Aos 6 anos, eles estudavam Beit Sefer, né? Até os 10 anos. Davi que estava mandando para mim aí, porque eu já esqueci. Tomara que o Tzadok não assista essa gravação disso. Depois entrava no Beit Torá, Talmud, e depois no Beit Midrash, né? Que o Beit Midrash era a terceira fase, aos 13 anos, que era apenas para aqueles que fossem se tornar homens eruditos, homens da lei. Mas todo mundo sabia ler. A grande maioria dos judeus da época sabiam ler. Então, os discípulos de Yeshua, apesar de eles serem pescadores, apesar de serem pessoas simples, eles sabiam ler. É muito importante a gente pensar isso, que não era um bando de iletrado, totalmente iletrado, porque a educação judaica era algo em que o povo investia na época de Yeshua. Tá? Cíntia, Sim, essa tá. língua Koenê, a língua Koenê é o aramaico? Aramaico, tá? A língua litúrgica, tá? A língua usada na sinagoga era o hebraico, mas a língua falada era o aramaico. Isso, tanto que eles precisavam ler na sinagoga. Por que isso? Por que essa erudição, essa alfabetização de todo mundo? Por causa da Torá. Porque era centrado na Torá. Vocês sabem que eu estava vendo um artigo muito interessante, trazendo para o Brasil, né? Trazendo para o Brasil, o povo evangélico é o povo mais alfabetizado do Brasil. Por quê? Porque todo mundo quer aprender a ler para quê? Para ler a Bíblia. O mesmo acontecia naquela época. Como a Torá era central ao povo judeu, eles aprendiam a ler para ler a Torá. Como havia a liturgia... Fecha aí seu som aí, por favor, Edisvaldo. Como havia... Quando você quiser falar, você pode falar, fala direto, tá? Então, exatamente, Priscila, eles eram simples, mas não eram analfabetos. Exatamente isso, tá? Mas eram simples, mas não eram analfabetos. Me ensinaram errado, então, na igreja. Viu? Deixa ele falar. Eu descobri que o Novo Testamento não foi escrito em grego, lendo o Velho Testamento. Sabe o quê? Nas festas judaicas. Ali no livro de Atos, capítulo 2, diz que cumprindo-se o dia de Pentecoste. Mentira, não era dia de Pentecoste, era festa da colheita. Eu tinha aprendido no curso teológico que eu tinha feito que o Novo Testamento tinha sido escrito em grego por causa da influência grega. Aí depois eu ministrei numa igreja e falei assim, nunca houve o dia de Pentecoste. O pastor ficou meio assustado comigo. Eu disse, o que houve naquele dia da infusão do Espírito foi a festa da colheita. E o Tzadok veio corroborar com a minha linha de pensamento. Eu nem tinha lido Peshitta. Foi um ano atrás que eu ministrei sobre esse assunto. E esse ano que eu adquiri a Peshitta. Fica fechado, fica velado, porque são criadas determinadas teorias, né? Determinados sofismas, sustentados por pessoas muitas vezes cheias de ego, que não têm humildade de mudar de pensamento, né? E que se encontram estribados em toda uma estrutura teórica e que não conseguem parar e mudar. E aí o que acontece? Pentecostes é Shavuot, é a festa de Shavuot, na verdade, né? A festa de Shavuot, que vem 7 semanas depois de Pessah. Foi nesse dia, do dia de Shavuot. Então, a gente precisa agora desconstruir muita coisa, ressignificar muita coisa, que nos foi ensinado errado nos livros de história, nos livros escolares, na própria teologia, muita coisa. Olha, gente, tem tido muita discussão. Mas quando você para e começa a estudar, e pela lógica também, né?
A influência grega, influência grega, influência grega. Gente, a gente vê hoje, tá? Hoje, vamos trazer para hoje. O povo judeu, a aversão que o povo judeu tem a Yeshua, a aversão que o povo judeu tem a Yeshua por causa da Inquisição, tá? E o povo judeu estava em diáspora, não era organizado, não havia templo. Imagina a aversão ojeriza do povo judeu aos gregos por causa do que aconteceu na época dos Macabeus. Você acha que eles iam estar falando grego de boa? Não existe isso. Não existe isso. Depois foi traduzido para o grego. E tem várias provas disso, inclusive na tradução. Por quê? A Peshita é uma palavra só. Grego são várias, as traduções gregas são várias palavras diferentes. A gente vai encontrar isso na leitura, que a gente vai pegar e vai começar a ler, sabe, página por página, a biografia de Yeshua e comentar e trocar ideias e se aprofundar e estudar, e vai ser muito bom, gente. E a gente vai aprender muita coisa. Assim como, por exemplo, né? A Priscila falou um negócio aqui, Shavuot. O que você perguntou aqui? Deixa eu subir aqui um pouquinho, que os comentários estão, que legal. Eu sempre tinha ouvido que existia o dia de Pentecoste, né? A outra aprendeu o que quer fazer analfabeto. Interessante. Então era Shavuot e nesse dia ocorreu a descida do Espírito. Sim, foi na festa de Shavuot. Eles estavam reunidos para celebrar Shavuot. E é interessante, olha só, olha como as coisas são escondidas da gente. Quer ver uma coisa? O que Shavuot celebra? Ai, eu tô toda arrepiada aqui. O que Shavuot celebra? A outorga da Torá, gente. Shavuot celebra a outorga da Torá. Olha só que coisa. A outorga da Torá olha como o Eterno faz, no mesmo dia da outorga da Torá, ele outorgou o Ruach HaKodesh. É muito demais isso, né? O povo estava reunido lá celebrando Shavuot. É muito demais. Por isso que eles estavam reunidos lá. Só que o relato lá, o que chega até nós, é superficial, não fala isso, né? Então, é muito interessante. Essa pergunta aí é muito importante também. Existem peshitas traduzidas para o inglês, para o francês, para o alemão, né? Mas essa aqui, o Tzadok trabalha nela há 10 anos, traduzindo direto do aramaico. Entendeu? Com comentários e com tudo isso. Eu também não sou muito chegada nos gregos, não. Tem algumas coisas boas, mas, né? 10 anos ele levou traduzindo isso. Ele viajou o mundo inteiro, ele fala sobre isso. Ele foi em Roma, ele viu os manuscritos originais. Olha, ele fez uma pesquisa profunda. Foram 10 anos pesquisando para que essa pesquisa chegasse a nós o mais autêntico possível. E está aqui, gente. Olha como nós somos abençoados, né? Como nós somos abençoados. Então, Ivone, eu também não gosto, não. Eu não gosto nada do grego. Tenho uma aversão ao grego. Aliás, eu nem sei nada de grego. Nada. Eu aprendi algumas coisas em grego, mas já esqueci. Deletei. Tem uma tradução da Peshita por aí que o cara traduziu do inglês, tá? Mas essa daqui foi traduzida direto do aramaico. Então vamos lá. O que é a Peshita? Conjunto de escrituras sagradas em aramaico, idioma falado por Yeshua. E a Peshita, desde o começo, ela se tornou a Bíblia oficial da Igreja do Oriente, em aramaico, tá? Fala, Igor, pode falar. Termina esse slide aí, depois eu falo. Repete aí, fala aí. Termina esse slide, aí depois eu falo. Tá bom. Ai, 4h28, passa rápido demais. Então, o que aconteceu então? Ó, a Bíblia que chega até nós, João Ferreira de Almeida, ela passou por quais estágios? Fala aí, Igor.
Eu não sei quais são os 4 estágios. Não, Fala. não, eu não sei quais são os 4 estágios. Aí, Ivone, você que não gosta de grego, ela passou pelo grego e depois foi para o latim. Ah, tá. Para depois vir Esses são os 4 estágios. Não, 2 estágios. Grego, dois. latim e depois veio para o português. Entendeu? Isso. A Peshita não. Ela ficou em aramaico até hoje. Hoje o Sadoc está traduzindo para o português. Entendeu? Olha só que coisa. Agora, uma coisa que eu não tinha a mínima ideia, que a gente mesmo estudando, a gente já estudei teologia, isso é escondido da gente. É impressionante como é escondido. A Igreja do Oriente, ela usa isso aqui, ó. Tinha uma igreja católica maronita na minha esquina, na frente da minha casa, onde eu cresci. Eu não sabia disso. Na verdade, se perguntar ao teólogo o que é peixeira, ele não vai saber o que é. Vai achar que é alguma espécie de faca, de peixeira, ou vai achar que é algum tipo de peixe. O que quer dizer peshita em aramaico? Quer dizer reto, simples, fácil de ser entendido, sincero e verdadeiro. E vocês vão ver, vocês lendo a Peshita, quem já começou a ler, vê que é uma linguagem direta, né? Uma linguagem, realmente uma linguagem fácil. Agora, olha só, hoje, ainda hoje, muitas igrejas cristãs orientais usam a igreja assíria do Oriente, a ortodoxa siríaca, a maronita, que é uma igreja católica, né? Mas a diferença é a seguinte, ela usa a Peshita, os padres se casam, né? A igreja caldeia, a liturgia é um pouco diferente. A caldeia, a católica siria, igrejas na Índia, China, Tibete e Turquemenistão. Todos esses usam a Peshita, tá? Eles usam a Peshita. As igrejas orientais ortodoxas, a maioria usam a Peshita. Exatamente, os católicos ortodoxos todos usam a Peshita. Tá? Todos eles usam a Peshita. A maioria se casa e todos usam a Peshita. Só que a gente não tem acesso a isso, porque a gente tem, por exemplo, a Igreja Católica, a gente tem contato, é a Igreja Católica com sede em Roma, a Igreja do Ocidente, né? E mesmo assim, gente, durante muitos anos da minha vida, meu melhor amigo foi um padre maronita. Ele nunca chegou para mim e falou assim, a gente não usa essa Bíblia não, a gente usa Peshita. Não falou. Escondeu o jogo, hein? Para eles é normal, entendeu? É algo normal para eles. A Bíblia deles é essa e pronto, né? Então, vamos lá. O patriarca da Igreja do Oriente, o Marechai Shimon, ele diz que a Peshita é o verdadeiro documento sagrado. Miguel, aramaico. Eloi, Eloi, lama sabachthani é aramaico. Inclusive tem citações, a gente vai ver isso. Tem citações em Talita Cumi. É aramaico, né? Então ele fala o seguinte, que a Peshita foi recebida das mãos dos próprios apóstolos no aramaico original e a língua falada pelo próprio Senhor Yeshua, Messias. É por isso que a gente vai estudar as Bessorot na Peshita, tá? E é tão interessante que ele foi enviado aos pobres, aos excluídos da sociedade da época, né? E a sociedade da época falava aramaico, e como ele ia se comunicar com esse povo? Seria no hebraico? Para os Yehudim lá da sinagoga, do tribunal, os fariseus, já era tudo escândalo que o Magia fazia. Imagina ele se comunicar em hebraico com esse povo. Pois é. Gente, chegou a hora. Ai, passou tão rápido. Que pena. Passou muito rápido, gente.